Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre circuito retificador de onda completa com center tap. Tá? Portanto, os objetivos para essa aula de hoje serão os seguintes. Apresentação do transformador, inicialmente o transformador com center tap. Na sequência, a topologia do retificador de onda completa com center tap. Depois, definição de formas de onda para essa topologia. Fórmula do valor médio para tensão sobre uma carga. E, por fim, uma exemplificação de projeto com dimensionamento aí dos elementos e dos componentes aí dessa topologia. Muito bem, então falando do transformador, né? O transformador aí com center tap é um pouco diferente do que nós vimos aí na aula passada. O conceito de indução é o mesmo, tá? Então aqui o transformador que eu coloquei aqui fase, né? Eu tenho aqui fase 1, fase 2, né? Aqui fase 1, fase 2 do secundário. Aqui é o primário, aqui é o secundário, tá? Então tem uma tensão de primário que induz, né, através aqui de um elemento ferromagnético, uma tensão no secundário. Isso daqui é o que nós vimos na aula passada, que já foi estudado com o professor Diego também. Agora, o transformador com center tap, ele tem aqui uma tensão de primário e no secundário ele tem 3 fios, 1, 2 e 3. Tá? Então nós temos a tensão V12 e temos a tensão V32. Tá? Então o que acontece? Essa tensão aqui, ela tem uma fase diferente da tensão aqui de baixo. V12 é defasada em 180 graus em relação a V32. Então, quando essa tensão é positiva, essa é negativa e vice-versa. Tá? Então, o que ocorre aqui é uma assimetria de tensão com uma defasagem aí de 180 graus. Tá? Mas a tensão que eu tenho de 1 para 2 é a mesma tensão que eu tenho de 2 para 3. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, entre 1 e 3, 10 volts, de 1 para 2 eu vou ter 5, e de 2 para 3 eu vou ter mais 5. 5 mais 5, 10. Tá? Então, e o conceito aqui de indução, né, do primário para o secundário é a mesma coisa. O que vai mudar aqui é o secundário, que em vez de ter apenas 2 fios, nós iremos trabalhar com 3 fios. E esse central aqui é referência à terra, tá? Que a gente vai adotar aí. Muito bem. Aqui, só para fazer uma analogia, né, o total V12 mais V32 é chamado de V2. Então, a relação de transformação aqui, V1 para V2 desse transformador, poderia ser a mesma, né, do que esse primeiro, V1 para V2. Porém, esse V2 é dividido por 2. Parte para V12 e parte para V32. Legal. Muito bem, os circuitos retificadores com transformador de center tap possibilitam o aproveitamento do semiciclo positivo e do semiciclo negativo da rede elétrica. Né? Isso daí é uma característica interessante. Isso ocorre por conta da defasagem de 180 graus que é gerada no secundário do transformador em função da referência central, o tape. Né? Então, como eu disse, né, aqui eu tenho uma imagem para exemplificar melhor isso aí. Nós temos aqui o primário, né, injeta uma corrente, induz ali uma corrente também no secundário, né, caso tenha uma carga aqui, obviamente. Só que o que interessa para nós é que a tensão aqui, V12, quando ela é positiva, V32 é negativa. Tá? Então, isso que interessa para nós, essa defasagem de 180 graus, faz com que eu tenha condução, né, por um diodo, no primeiro momento, no primeiro semiciclo, e no segundo semiciclo, que aqui seria negativo, bloquearia o primeiro, conseguiria conduzir na outra referência, né, V32, porque ela estaria positiva. Então, por que onda completa? Né? Onda completa é uma característica dessa topologia, mas na aula passada era o retificador de meia onda. Por quê? Meia onda, ela só vai pegar aqui o que é positivo, o que é negativo bloqueia. Aqui é onda completa, porque ora V12 está positivo, e quando ele está negativo,
o V32 está positivo. Tá? Quando o V32 está negativo, o V12 está positivo. Então, vai passar os dois semiciclos, né? Tanto positivo de V12 quanto positivo de V32. Isso daí vai lá para a carga. E nós temos ali uma retificação de onda completa. Tá? A gente acaba aproveitando aí o que seria o semiciclo negativo da rede também. Então, a topologia, né, o esquemático, o circuito aí, ó, eletrônico é esse daqui. Tá? Pode parecer meio complexo, mas a gente vai entendendo aos poucos. Temos aqui a rede elétrica, 127 ou 220 no primário. Daí temos a indução aqui no secundário, por exemplo, 15 volts, por exemplo. Né? Temos o ponto comum aqui do nosso transformador rebaixador com center tap, o comum é o tape dele, né? Que é justamente o terra lá, o negativo no nosso VCC, saída, tá? Então, esse negativo aqui, ele é o terra do secundário do transformador com center tap. E a fase 1 vai num diodo D1 e a fase 2 vai num diodo D2. Então, ora eu tenho corrente proveniente de D1 e 1 e ora corrente proveniente de D2, que eu chamei de I2. I1 mais I2 é o IL. O L vem do inglês load, né? Que é carga. Às vezes também está, por exemplo, num videogame, né? Um filme, alguma coisa assim, e está lá, loading, né? Carregando. Aqui para eletrônica é carga, tá? Por isso que é RL. E o IL que é corrente de carga, né? Que é a usina. Então, nós temos os diodos e temos a carga de saída. Essa carga é VCC ou VDC, né? No multímetro eu estaria VDC. Por quê? Porque é uma carga de corrente contínua. Ou seja, eu estou pegando a rede aqui, 127 alternada em 60 Hz, e estou convertendo uma tensão aqui de corrente contínua, por exemplo, de 12 volts, 10 volts, a tensão que você quiser, né? Basta projetar isso aí. Então, temos isso daí. Agora nós temos uma parte interessante que são as etapas de funcionamento, né? Nós temos ali o semiciclo positivo, tá? No semiciclo positivo aqui o que acontece? D1 conduz, né? Tanto que ficou essa linha vermelha, ó, ele está conduzindo, então passa a corrente pela carga e retorna para o tape central, que é aterrado, né? O nosso terra aqui do circuito. O diodo D1 está diretamente polarizado, a tensão na saída será positiva, V12, tá? V12 que estava aqui, né? E de positivo e negativo vai para a carga, positivo e negativo. No que seria o semiciclo negativo, né? Positivo D1 conduz, no negativo D2 conduz. Negativo em relação à rede, tá? Então, se a rede está negativa, o D2 conduz, tá? Ele libera uma corrente aqui, no mesmo sentido que a anterior para a carga, né? Então, a polaridade é a mesma. Mais e menos na carga, mais e menos na carga da mesma forma. Só que esse sinalzinho de mais aqui vem de D1. Agora, o sinalzinho de mais vem de D2. E o terra está sempre no negativo, que é o ponto comum aqui do nosso tape, né? Do transformador. Bacana. Então, tem a condução agora de corrente pelo D2, né, retornando aqui pelo ponto central da bobina, através de V32, tá legal? Então, nesse caso, D2 vai estar diretamente polarizado, conduzindo energia, e a tensão da saída será V32. Ah, professor, mas hora é V12, hora é V32, isso não vai gerar nenhum problema? Não, por quê? Conforme disse anteriormente, o transformador ele é simétrico. Então, é 50-50, né? Se eu tenho 10 volts desse ponto até o ponto de baixo, né, entre as fases, vamos por assim, eu tenho de fase para o tape metade, que seria 5. Né? Metade de 10, 5. Então, 5 aqui e 5 para baixo. Então, por ter simetria, V12 está jogando quanto na carga? 5. Né? Depois, V32 joga quanto? 5. Então, não tem problema algum. Agora, a gente vai analisar as formas de onda, tá? Para esse circuito, temos estas formas de onda. Forma de onda ali do secundário, né? Positivo, negativo, é uma senoide, né? Cíclica, normal. Temos aqui o bloqueio, no primeiro momento de D2, certo? Então, esse diodo não conduz. Quem conduz? D1.
Então, no positivo, D1 conduz, ele fica em 0. Pô, se ele conduz, ele fica em 0? Sim, porque quando ele está conduzindo, ele é uma chave fechada. Na real, tem uma queda de 0,7, tá? Então, aqui é como se tivesse aí um ondinho aqui, tá? Não ondinha, um valor um pouquinho acima dessa linha, ó. Tá vendo que tá negrito aqui? Então, é como se tivesse aqui 0,7, tá? Senão, teria essa linha mais fina. O que acontece? Num segundo momento, a rede está negativa. Quem conduz? D2, né? D2 conduz e joga energia para a carga, tá? Seria o V32. Então, nesse momento que o D2 conduz, o D1 bloqueia. E assim vai. D2 bloqueia, D1 conduz. D2 conduz, D1 bloqueia. E na carga? Olha que lindo. Positivo. Positivo. Positivo de novo. E assim vai. No retificador de meia onda era positivo, 0. Positivo, 0. Aqui não, aqui é positivo, 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 positivo. Então já está melhorando a qualidade, tá, da nossa fonte. Aí nessa topologia aqui nós temos uma qualidade melhor, né? Aqui temos a forma de onda da tensão e a forma de onda da corrente. Para a carga resistiva é o espelho da tensão, só que daí eu pego o valor da tensão e divido por R, que seria a lei de Ohm, basicamente. Algumas características aqui: a forma de onda de tensão na carga ela é contínua, porém pulsante, né? Ela é apenas positiva, por isso que ela é contínua. Mas ela é pulsante, ela parte do zero, valor máximo, volta para zero, máximo, zero, então ela fica pulsando. O diodo bloqueia 2 vezes a tensão de pico, né? Então aqui nós temos uma característica que não é tão vantajosa assim para os semicondutores, que é esse menos 2 raiz de 2 aqui. Normalmente bloqueia para um diodo com a rede, né? Um retificador ali de meia onda, é raiz de 2 V2. Nessa topologia é 2 raiz de 2 V2, então é o dobro, tá? Da tensão aí de pico. A frequência da tensão na carga é o dobro da frequência da tensão de entrada. Sim, por quê? Porque o período aqui da tensão de entrada é de 0 a 2π, né? Depois volta a se repetir, né? De 2π a 4π, e assim por diante. Então nós temos esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, um ciclo para a rede. Para a carga não, ó. Positivo, depois é negativo? Não. Já acabou aqui, porque volta a se repetir. Então o período ele acaba sendo a metade do que nós temos para a rede. Da rede é desse ponto até esse, e na carga é desse ponto até esse, porque depois já volta a se repetir. Então metade do período acaba impactando no dobro da frequência, tá? O valor médio de tensão na carga ele é referente à tensão de alimentação V12 e V32, tá? Então, professor, se da fase 1 para a fase 2 for 10, eu vou ter 10 na carga? Não, você vai ter metade, porque hora eu vou conduzir 5 e hora eu vou conduzir os outros 5, né? Aqui seria o V12 e aqui seria o V32. Então, tem essa questão da simetria que acaba sendo respeitada. Porém, a qualidade aí da forma de onda é muito melhor, né? Não tem aquela descontinuidade. É contínua, porém pulsante. Legal. Então, aqui questões de projeto, né? O valor máximo eu já comentei aí anteriormente também nas aulas ali de sinais sinoidais, raiz de 2 vezes o valor RMS, que é o valor da fonte aqui, 127 e 220. Né? Lá no primário, no secundário que a gente vai adotar aqui no projeto, você tem que pegar a relação de espiras, ou que você já projetou ali, vai e simplesmente compra o transformador, né? Quero uma fonte de 12 volts, então pego o 12 RMS aqui do secundário. Só que tem o 2 aqui na frente na fórmula, que não tinha da fórmula da aula passada. Por quê? Porque a gente está retificando 2 semiciclos, via D1 e via D2, então multiplico por 2, a formulinha da aula passada. Corrente não tem segredo, né? Se eu quero corrente média na minha carga, eu pego a tensão média e divido pela resistência, lei de Ohm de novo. Transformador, características, né? O valor da tensão do transformador é igual da fonte, né? Não posso ligar um transformador de 127 em 220, né? Ele vai torrar, né? Potência do transformador, preferencialmente aí, maior a potência do retificador, né? Senão ele pode sobreaquecer ou saturar. E a corrente do transformador é maior também que a corrente a ser consumida pelo circuito, porque ainda aí nós estamos correlacionando tensão e potência, né?
Então, se eu quero que meu transformador dure mais tempo, eu preciso trabalhar não no limite, mas sim ali dentro ali deixando uma certa margem ali de segurança, né, para ele não ficar em sobrecarga. A tensão ali dos diodos retificadores, né, o V-break, que seria a tensão de ruptura, tem que ser maior que 2 vezes o valor máximo da fonte. Então eu pego o valor de pico e multiplico por 2 ainda, para daí dimensionar a tensão do diodo. Então isso daqui é importante, hein? Se o diodo não conseguir bloquear a tensão da fonte, ele vai deixar conduzir o que vier. Vai se tornar um curto. E a corrente, né, que ela tem que ser ali maior que a corrente da carga, obviamente. A corrente da carga média vai ser fornecida por quem? Pelo diodo, né? D1 e depois por D2. Tá? Então a corrente do diodo também tem que ser maior que a corrente de carga. Aqui temos o exemplo numérico, né, que vocês gostam. 127 primário, 12 volts secundário. Frequência aqui do primário igual a frequência do secundário, porém muda a frequência aqui de pulsação na carga, conforme vimos ao dobro. Carga aqui de 10 ohms. Diodos de silício, tá, que eu adoto. Então, no projeto, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, qual o valor de pico do secundário? Puxa, o valor de pico do secundário é fácil. Eu pego o RMS e multiplico o raiz de 2, fórmula. Né? Fiz aqui 12 raiz de 2, cheguei aí em 16,97 volts. Legal. Só que o secundário tem um tape. Então, eu vou dividir isso daqui por 2. Dá 8,48. Puxa, beleza, tranquilo, né? Hora vai ser V12, nesse valor de pico, e hora vai ser V32, nesse valor de pico também. Substituo na fórmula aqui do valor médio, que é o que interessa para mim, né? Puxa, esse daqui em corrente contínua, vai dar quanto? Faço a conta aqui na fórmula, o 0,7 é porque os dois diodos são de silício, o 2 é porque está retificando os dois semiciclos, positivo e negativo, e o 8,48 porque veio lá da divisão do valor de pico por 2, por ser um transformador com tape. Né? Fiz a conta e cheguei em 4,96 volts de valor médio. A corrente ela é o valor máximo dividido por 10 ohms, que é o valor da carga. Então, 4,96 dividido por 10, 0,496 ou 496 miliamperes. Então, já calculei. Puxa, o que mais tem para calcular? Não tem muito mais, né? Tensão média de saída e corrente média a ser liberada para a carga de saída. Quero botar uma carga de 1 ampere, professor. Então, você tem que redimensionar tudo aqui, tá? Não é assim. Ah, não, quero botar nesse retificador. Ele vai queimar. Você não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque nós vamos projetar os componentes para meio ampere, né, aproximadamente. E uma tensão aqui de pico, né, máximo que está relacionado aqui a 8,48, multiplicando por 2, a gente vai ver que está relacionado, na verdade aqui está mais relacionado aos 16, né, que é o que eu fiz aqui, ó. Tensão de ruptura é 2 vezes o 8, que é o próprio 16, que a gente já tinha aqui. Só que 16 é entre as fases, por quê? O diodo ele segura a tensão entre ponto 1 e o ponto 3, ele não segura entre ponto 1 e ponto 2. Assim como o D2, não é entre ponto 2 e ponto 3, ele segura entre ponto 1 e ponto 3. Tá? Quando o D1 conduz, essa tensão aqui, ela passa para o D2. Então, ela chega aqui, ó, o ponto 1 chega aqui no catodo de D2, enquanto o ponto 3 já está direto, né, no anodo. Então, nós temos uma diferença de potencial que é o dobro do que nós estamos fornecendo de pico para carga. Então, temos que ter esse cuidado aí. Então, no projeto do diodo, 16,97 volts. Corrente média processada, meio ampere aproximadamente. Olhando na tabela de diodos, que eu já passei aí anteriormente, né? Dei uma olhada aí, quem perdeu as aulas, não pôde assistir as aulas passadas aí, para ver a tabela. Temos lá um diodo de 50 volts, né? Que tranquilamente aqui tem uma boa margem, de 16,97 para 50, né? Tá tranquilo. E de meio ampere aqui para 1 ampere, pô, margem aí de 100%, né? Tá ótimo. Então posso adotar aí um N4001, tá? Que vai funcionar meu projetinho.
Professor, não é no 4001, mas todo mundo fala 4007, 4007, 4007. Você pode comprar o 4007 que todo mundo fala porque é um dos mais usados. Por quê? 4007 é 1000 volts, né? Puxa, mas 1000 volts aqui ele tem que bloquear 17, é brincadeira de criança, né? Pô, 17, o diodo suporta 1000? Pois é, tá? Não precisa ser o 4007, mas se não tiver o 4001, pode adotar o diodo 4007 aí, mas sabendo porque tá usando, não é porque todo mundo fala. Todo mundo fala que na prática usa esse, tá? Na prática você vai lá, põe esse daí para um sistema que tem ali 2000 volts de pico e na prática ele estoura na tua cara, né? Na prática, né? Não é na prática. Tem que levar em consideração a teoria, senão não teria por que estudar teoria, né? Se fosse tudo prática, né? Não teria por que existir a teoria. Tá certo, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu espero que tenha ficado claro aí o conceito da aula, né? O retificador aí de onda completa com center tap, ele não é o mais utilizado, mas também não é o menos utilizado, tá? Então é uma topologia aí interessante, tem ali um rendimento bacana, apenas adicionando mais um diodo ali você consegue ter um aproveitamento melhor, né? Uma qualidade melhor também no sinal de saída, né? Qualidade, normalmente não se fala muito desse termo aí de qualidade de energia, né? Mas a qualidade da fonte é algo muito importante. A gente vai ver também quando entrarmos no projeto do capacitor, porque o capacitor ele está muito relacionado com essa qualidade da forma de onda, né? Puxa, a qualidade do retificador de onda completa com center tap é boa demais, né? Puxa, vários pulsos ali, não é um pulso e zero, né? Descontínuo, não, pulso, depois outro pulso, mais um pulso e assim vai. Vários pulsos positivos, isso gera um sinal aí de muito bom, né? Para um processo aí de retificação para a fonte, tá? Mas enfim, são características que nós iremos ver aí nas próximas aulas. E por hoje é isso. Eu agradeço aí a atenção de todos para essa aula. Qualquer dúvida, chat, áudio, participação em reunião, pode tirar foto do caderno se não for, não tiver muito bagunçado ali, eu consigo entender, né? E aponta ali a dúvida, né? Escreve o que vocês acharem melhor, tá? Mandem as dúvidas apenas, né? Tem dúvida, manda. Não interessa como. Se for mandar foto de caderno, eu já recebi umas fotos aí que eu não consegui enxergar direito porque tava lápis ou lapiseira. Eu peço que vocês passem a caneta, tá? A caneta eu consigo visualizar melhor ali. Fica melhor para ver. Certo? Grato a todos. Bons estudos. Até.